Em junho de 2007, visitantes do Salão Aeronáutico de Paris presenciaram um momento histórico. A Mitsubishi Heavy Industries revelou seus planos para um jato de passageiros japonês desenvolvido internamente. Com capacidade para 70 a 90 passageiros, seria o primeiro avião comercial produzido no país desde os anos 1960. Havia uma maquete em tamanho real da cabine e um modelo em escala 1:20 da aeronave. O projeto ainda estava no início, mas as expectativas eram altas. O governo japonês já investira 420 milhões de dólares no avião. Um ano depois, em 2008, a Mitsubishi lançou oficialmente seu programa de jatos regionais com 25 pedidos já registrados. A certificação estava prevista para 2012. Mas esse otimismo inicial não durou muito. Em poucos anos, o projeto começou a registrar atraso após atraso. Voos de teste foram suspensos e ocorreram grandes atrasos por alterações de projeto. Em 2023, os custos já tinham ultrapassado 7 bilhões e meio de dólares e no final, tudo isso foi em vão. Então, junte-se a nós hoje enquanto descobrimos o que deu tão, mas tão errado com o Mitsubishi Space Jet. Voando para o futuro. Os sonhos de um jato de passageiros japonês surgiram em 2003. Não eram planos concretos, mas governo e indústria aeroespacial começaram a considerar possibilidades juntos. Na época, o Japão não desenvolvia um novo avião de passageiros há mais de 40 anos. Seu predecessor foi o NEMC, ou IC-S-11, um avião turbohélice que fez seu voo inaugural lá em 1962. O IC-S-11 foi a única aeronave comercial feita no Japão após a Segunda Guerra Mundial, mas não teve muito sucesso. As entregas iniciaram em 1965 e duraram quase 10 anos até o encerramento do empreendimento. Como a demanda era principalmente das companhias aéreas japonesas e foi atendida, as vendas caíram depois. O coletivo responsável pela produção, a Nihon Aircraft Manufacturing Company, ficou endividado e novos projetos teriam que usar esses alicerces frágeis como base. Com financiamento do governo japonês e empresas aeroespaciais, a Mitsubishi Heavy Industries liderou um projeto para avaliar a viabilidade de um jato regional. Tinham 5 anos e 50 bilhões de ienes, cerca de 420 milhões de dólares, para defender a proposta. Mesmo assim, nem todos estavam convencidos no início. A Kawasaki Heavy Industries decidiu não participar do projeto. Um representante afirmou que a empresa duvidava da demanda por outro jato regional. Como que para provar que os céticos estavam errados, a Mitsubishi levou esses estudos de desenvolvimento diretamente para o Salão Aeronáutico de Paris. Lá, como já ouvimos, ela revelou publicamente os conceitos para o jato regional da Mitsubishi. Com o slogan Voando para o Futuro, o MRJ prometia a conquista dupla de economia, de primeira classe e conforto excepcional na cabine. Dizia-se que teria 35,8 metros de comprimento e uma envergadura de 30,9 metros, sendo uma aeronave da classe de 90 assentos. Isso já representava um avanço em relação aos primeiros conceitos que a Mitsubishi havia considerado. A empresa inicialmente considerou uma aeronave menor, para 30 a 50 passageiros, mas em 2005 mudou o foco para uma faixa de 70 a 90 assentos. Mesmo maior, as companhias aéreas buscavam menor consumo de combustível e custos operacionais. Tudo parecia ótimo no papel, mas ainda havia um longo caminho. Até a Mitsubishi admitiu que, para o projeto decolar, trocadilho intencional, ainda restava muito trabalho. Para o MRJ virar negócio, suas tecnologias precisariam ser desenvolvidas, testadas e certificadas. Seria necessário mais financiamento para o desenvolvimento, além de uma estratégia de venda sólida e estruturas de suporte ao cliente. Mas, antes de tudo, era preciso convencer esses clientes em potencial. Meses depois, em outubro de 2007, iniciou-se um importante esforço de vendas. Como esperado, a primeira vitória da Mitsubishi foi em seu território. Após semanas de deliberações, a All Nippon Airways, do Japão, encomendou 15 jatos regionais com opção para mais 10. A primeira aeronave deveria entrar em serviço em 2013. Com os pedidos confirmados, o trabalho começou. Em março de 2008, foi lançado oficialmente o programa da aeronave, desenvolvido pela nova subsidiária Mitsubishi Aircraft Corporation. Isso ficaria separado da Mitsubishi Heavy Industries, que já produzia peças de aeronaves para empresas como a Boeing.
O objetivo da Mitsubishi Aircraft era avançar no desenvolvimento do jato e buscar mais pedidos. Ela foi reconhecida como a primeira empresa japonesa a fabricar e vender jatos de passageiros próprios, atendendo ao antigo desejo da indústria aeronáutica do país. Essa declaração sugere elementos do porquê desse projeto. Com grande apoio governamental, o projeto e venda da aeronave japonesa eram só um negócio ou também orgulho nacional? Com o IGRA S-11 dos anos 1960 fora de operação, o marketing do jato regional simbolizava um retorno à força industrial, que a Mitsubishi chamou de marco histórico. Sugeriu-se que o trabalho da empresa beneficiaria outras indústrias japonesas. Assim, esse projeto poderia ser fundamental para o desenvolvimento industrial de longo prazo do país. São muitas expectativas para um só empreendimento, não é? De forma empolgante, as coisas aconteciam. No relatório anual de 2008, a Mitsubishi trouxe um relato otimista sobre o revolucionário jato regional. Ela estimou que o mercado no qual iria entrar era extremamente grande, com uma demanda de mais de 5.000 aeronaves nos próximos 20 anos. O novo projeto ganhou sede própria, uma fábrica no aeroporto Kamaki, em Nagoya, local de importância histórica. Nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, foi sede da Força Aérea Imperial Japonesa, o que ligou toda a área à fabricação de aeronaves de guerra. Foi em Nagoya que a Mitsubishi projetou e produziu aviões de combate como o A-6M0. Ter uma base aqui fazia sentido, e o fato de Nagoya ser o berço da antiga glória aérea do Japão provavelmente não atrapalhava. Durante sua breve existência, o Mitsubishi Regional Jet, MRJ, teve várias versões de design. Apresentado no Salão Aeronáutico de Paris, seu conceito era ser o melhor jato regional, voltado para companhias aéreas regionais globais. Para contextualizar, ele competia com empresas como Bombardier e Embraer, as principais forças do mercado regional, enquanto o cenário mudava. Desde cerca de 2006, a demanda pelos jatos de 50 assentos, que antes eram populares, vinha diminuindo. Em vez disso, as companhias aéreas estavam buscando investir em aeronaves com capacidade para 70 passageiros ou mais. Como ouvimos, isso influenciou a Mitsubishi a mudar de um jato menor para um com 70 a 90 passageiros. Eles não foram os únicos a fazer essa mudança. A Bombardier já tinha o CRJ 900 de 90 assentos e a Embraer, o Embraer 190 com capacidade de 94 a 106 assentos. Segundo o estudo da Forecast International, previa-se que as duas empresas deteriam mais de 82% do valor de produção no mercado. Juntas, isso equivalia a 65,8 bilhões de dólares. Então sim, esse era um mercado considerável para se estar, e sim a demanda por jatos como o da Mitsubishi estava aumentando. Mas também havia concorrentes muito grandes no mercado. Para entrar nesse mercado, o jato regional do Japão precisaria oferecer algo realmente atraente. Em 2007 havia algumas diferenças que o definiam. A Mitsubishi queria que este fosse o primeiro jato regional com fuselagem totalmente composta, usando plásticos reforçados com fibra de carbono nas asas e estabilizador. Isso reduziria o peso da fuselagem e os custos de manutenção. Materiais como fibra de carbono são bons para aviões pela relação resistência-peso, sendo mais leves e economizando combustível. Eles são menos propensos à fadiga e rachaduras que o alumínio. O MRJ seria o primeiro a apresentar o motor turbofan com engrenagem da Pratt & Whitney, o GTF. Após anos de desenvolvimento, o programa para desenvolver o motor foi oficialmente lançado em 2008, mais ou menos, na mesma época do MRJ. A partir daí, ele passou a ser conhecido como a família Pure Power PW1000G. A tecnologia turbofan com engrenagem desse motor prometia ser a mais silenciosa e eficiente da categoria, levando passageiros mais longe e consumindo menos combustível. Como ela funciona? Um motor a jato convencional tem uma grande ventoinha movida por combustão que gera a maior parte do empuxo. O ar, ao passar pelo núcleo do motor, é comprimido e vira gás de combustão, acionando a turbina que move a ventoinha. Em um motor como esse, a ventoinha e a turbina compartilham um único eixo, o que faz com que elas girem na mesma velocidade. No turbofan, com engrenagem da Pratt & Whitney, há uma caixa de engrenagens entre a ventoinha e o núcleo.
Isso permite que ventoinha e turbina operem em velocidades ideais, sem ficarem presas uma à outra como nas opções convencionais. A turbina é menor e mais rápida, a ventoinha maior e mais lenta. Assim, o motor é mais leve e eficiente. Uma ventoinha maior move mais ar, gera mais empuxo e consome menos combustível. Como o ar se move devagar, tudo fica mais silencioso. No início do marketing, a Mitsubishi afirmou que o MRJ teria ruído 10 decibéis menor que seus concorrentes. Esse é o motor. Mas agora vamos falar sobre o avião em si, ou melhor dizendo, os aviões, porque haveria duas versões desse jato regional. O menor, MRJ-70 com 70 a 80 assentos, e o maior, MRJ-90 com entre 80 e 6,96 assentos. A segunda versão maior seria o modelo principal. Também se falava de uma versão estendida com 110 assentos, o MRJ-100, que poderia ser lançada no futuro. Mas, dando um spoiler, isso não ocorreu. O MRJ, como você já deve imaginar, foi projetado para voos regionais. Seu alcance permite voar de Paris para grande parte da Europa ou de Chicago para uma maioria dos aeroportos da América do Norte. Para os passageiros, o destaque do MRJ era a cabine mais confortável. Em 2008, seu design para o passageiro trouxe assento slim, mais espaço para cabeça e pés, compartimentos superiores maiores e lavatório acessível para cadeirantes. Para as companhias aéreas, ele era apresentado como a aeronave mais eficiente, com motor Pratt & Whitney de nova geração, estrutura em material compósito, aerodinâmica avançada e cockpit centrado no ser humano. A Mitsubishi escolheu a Rockwell Collins para fornecer os computadores de controle de voo e o sistema do piloto de sua aeronave, mas esses planos mudaram em pouco tempo. A tinta metafórica mal havia secado antes que mudanças começassem a ser feitas. Em 2009, apenas um ano após o lançamento oficial do programa, a Mitsubishi implementou alterações extensas no design do MRJ. As asas compostas de fibra de carbono foram substituídas por alumínio, ao se perceber que não reduziam o peso. Com base no feedback dos executivos das companhias aéreas, a Mitsubishi uniu os compartimentos de carga dianteiro e traseiro em um traseiro maior. Ela ampliou a cabine e a fuselagem, tornando a cabine mais larga, arredondada e com mais espaço para cabeça e bagagem. A desvantagem foi o aumento de peso na estrutura, tornando-se um problema constante para o jato regional. Essas mudanças impactaram o cronograma do MRJ-90. Em setembro de 2009, a Mitsubishi adiou seu primeiro voo em cerca de 6 meses, do final de 2011 para meados de 2012. O MRJ-70 menor seria lançado cerca de um ano depois. O atraso adiou em 6 meses o congelamento final do projeto do MRJ-90. Quando ocorreu em 2010, não foram permitidas mais alterações. Em 15 de setembro de 2010, a Mitsubishi anunciou oficialmente o início da produção de seu jato regional. Os atrasos. Em 2011, as vendas do jato cresceram com um pedido de 100 unidades Windsor, 50 firmes e 50 opcionais da Trans-States Holding, holding de companhias aéreas dos Estados Unidos. A Mitsubishi disse com orgulho, abre aspas, a reputação do MRJ está melhorando à medida que o desenvolvimento avança, fecha aspas, mas nem tudo estava indo bem. Como destacou o escritor Gregory Pollock, entre o início da montagem e o Singapore Air Show de 2012 algo deu muito errado no Japão. Em coletiva no Salão Aéreo, executivos da Mitsubishi Aircraft anunciaram um novo replanejamento do programa. Na verdade, o que eles estavam enfrentando era um grande atraso, que duraria 18 meses. Isso adiaria a certificação da aeronave para o segundo semestre de 2015, devido à documentação inadequada. O Departamento de Aviação Civil do Japão analisou, mas não ficou satisfeito. Yugo Fukahara, diretor de marketing, admitiu que funcionários não documentaram corretamente as mudanças no processo de fabricação. Os processos seguintes não correspondiam aos documentos e faltavam evidências suficientes de testes e análises. Não esperávamos tantos documentos, disse Fukuhara. Demorou mais do que prevíamos. Isso afetou o moral. Mas o caminho do verdadeiro amor aéreo nunca foi fácil. Felizmente, esses contratempos não afastaram outros compradores.
No final de 2012, a companhia aérea regional SkyWest, com sede em Utah, fez um pedido de 100 MRJ-90, com opção para mais 100. A entrega estava prevista para 2017. Como sabemos, a aeronave já estava atrasada em relação ao cronograma original. Enquanto isso, a Pratt & Whitney também anunciou atraso. A certificação do PW1000 e 200G, o motor turbofan com engrenagem agora projetado para o jato regional, foi adiada para o final de 2013. Em comunicados à imprensa, a empresa insistia que estava no caminho certo e no prazo para entregar o primeiro motor. Mas, em agosto de 2013, houve mais atrasos. A Mitsubishi Aircraft anunciou que mudaria novamente a data prevista de entrega dos seus primeiros MRJ-90. Em vez de entregar o jato regional em 2015, agora seria em 2017. O CEO da empresa, Taroaki Kawai, disse que a equipe subestimou o tempo necessário para validar a segurança do seu processo de fabricação, comentando: "Isso é novo para nós." Ainda assim, ele confiava que cumpririam o novo prazo. Nem preciso dizer que isso foi excesso de confiança, porque eles não conseguiram. Mas, em uma espécie de vitória, em 2014, a Mitsubishi finalmente tinha sua primeira aeronave montada. Uma cerimônia de apresentação, com funcionários, executivos e autoridades do governo, marcou a aparente realização de um sonho de décadas. E em novembro de 2015 ele voou. Uma reportagem destacou que as esperanças do Japão de se tornar um ator global na aviação comercial ganharam impulso. Uma aeronave de teste MRJ-90 fez seu voo inaugural, decolando de Nagoya, no Japão, e passando cerca de 90 minutos nos céus. O piloto daquele dia descreveu o voo como, abre aspas, bastante confortável. Mas os testes precisariam ser realizados tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Cerca de um ano depois, os voos de teste iniciaram nos Estados Unidos. A primeira MRJ-90 decolou do Aeroporto Internacional do Condado de Grant, Washington, em 17 de outubro de 2016. Depois, a Mitsubishi anunciou que 4 de suas 5 aeronaves de teste ficariam na região, já que o espaço aéreo calmo do Condado de Grant era ideal para testes de voo. Até então, como observou um comentarista, a Mitsubishi já havia investido cerca de 180 bilhões de ienes, ou 1,7 bilhão de dólares no projeto, mas não revelou quantos MRJs precisaria vender para lucrar ou atingir o equilíbrio. Seus testes de voo pareciam uma vitória, mas você já imagina. Mais atrasos eram esperados. Em janeiro de 2017, a Mitsubishi Aircraft anunciou mais 2 anos de adiamento no cronograma. O primeiro MRJ-90, que era esperado para meados de 2017 e depois para meados de 2018, foi adiado para meados de 2020. Mais uma vez, houve problemas para cumprir os requisitos de certificação mais recentes. A nova data final deixou o projeto 7 anos atrasado em relação ao prazo original anunciado em 2008. Em teleconferência, Yugo Fukuhara, da Mitsubishi, afirmou que na última revisão da aeronave, autoridades concluíram que o projeto não considerava adequadamente condições extremas, como vazamento de água ou explosão no compartimento de aviônicos. Por isso, a empresa teve que revisar o projeto, provavelmente a um custo alto. Havia ainda outro problema relacionado ao peso já mencionado. Mesmo tanto tempo depois de seus clientes nos Estados Unidos terem feito pedidos do MRJ-90, ele ainda não se encaixava nas limitações de peso dos Estados Unidos. Essas limitações foram definidas pelas cláusulas de escopo dos sindicatos de pilotos das 3 grandes companhias aéreas dos Estados Unidos. Pilotos da Delta Airlines haviam concordado com peso máximo de decolagem de 86 mil libras e limite de 76 assentos por aeronave. O peso máximo de decolagem do MRJ-90 era de 87.303 libras, com entre 88 e 92 assentos. Assim, SkyWest e Trans-States Holding não podiam definir datas firmes para a entrega dos aviões encomendados. Se os recebessem, hoje não poderiam operá-los nas companhias aéreas. Em entrevista possivelmente constrangedora para a Mitsubishi, o diretor executivo da SkyWest, Russell Charles, afirmou que os atrasos contínuos, devido a disputas de cláusulas de escopo, tornavam o pedido cada vez mais improvável. Ele afirmou que, enquanto as questões de peso não fossem resolvidas, a SkyWest não seria uma candidata séria para as vendas.
Uma solução seria converter o pedido da empresa do MRJ-90 para o MRJ-70. Se você se lembra, essa era uma versão menor, com convenientemente menos assentos e um peso máximo de decolagem de 80 e 1.240 libras, que está bem abaixo do limite. Quando a SkyWest fez o pedido original em 2012, na verdade incluía a flexibilidade de mudar de um modelo para outro, se necessário. Mas o MRJ-70 ainda estava em desenvolvimento e 90. No mínimo, ele só estaria pronto em 2019. E para a Mitsubishi Aircraft, isso seria um concorrente menos atraente para algo como o Bombardier CRJ-900. Então era hora de recomeçar do zero. Enquanto isso, o dinheiro virava uma grande dor de cabeça. Nos 6 meses que antecederam setembro de 2018, o programa MRJ teve um prejuízo de 47,2 bilhões de ienes japoneses, somando-se a um déficit de 110 bilhões de ienes. Então isso não é exatamente o ideal. Em uma última tentativa, a Mitsubishi Heavy Industries investiu mais 220 bilhões de ienes, cerca de 1,94 bilhão de dólares no projeto. SpaceJet. Então, com muito em jogo, havia outro redesenho previsto, mas este seria mais drástico do que nunca. Ele foi revelado mais uma vez no Paris Air Show. Pouco antes do evento de 2019, a Mitsubishi Aircraft anunciou que estava rebatizando os desastrosos MRJs. A partir de agora, eles estariam entrando na era do Mitsubishi SpaceJet, uma família de aeronaves especialmente projetada para as companhias aéreas dos Estados Unidos. O MRJ-90 se tornaria o SpaceJet M90, e em vez do MRJ-70, a empresa desenvolveria o SpaceJet M100, uma variante com 76 assentos que atenderia deliberadamente às cláusulas de escopo dos Estados Unidos. O M100 teria pouco mais de 1 metro a mais do que o MRJ-70 cancelado, mas 1,3 metros a menos do que o MRJ-90. Enquanto o 90 era grande demais e o 70 pequeno demais, ele era o ponto ideal para voos regionais. No Salão Aeronáutico de Paris, a Mitsubishi mostrou a maquete da cabine do SpaceJet M100, que prometia um novo padrão em voos regionais. Repetindo o marketing do MRJ-90, o M100 teria o assento econômico mais espaçoso e o maior compartimento de bagagem de mão. Em vez de simplesmente renomear o MRJ-70 de 2 classes, a Mitsubishi o redesenhou para permitir espaço extra para as classes primeira, Premium Economy e Econômica. Isso resultou em uma experiência de passageiro mais premium. Ao serem questionados sobre a inspiração do nome SpaceJet, a Mitsubishi respondeu: espaço para refletir, respirar e que faz diferença. Steve Harrow, vice-presidente da empresa, afirmou que isso veio de um mantra da companhia para buscar espaço relevante. Para reduzir o peso, a Mitsubishi U teria winglets menores e usaria mais ligas de alumínio lítio e polímeros reforçados com fibra de carbono do que o MRJ-90. Esse foco dedicado no mercado dos Estados Unidos pareceu valer a pena. A companhia regional Mesa Airlines assinou o contrato fazendo 50 pedidos firmes e 50 opções para o M100. Esse tipo de mudança de design não ocorreria rapidamente. Com o retorno ao trabalho, o M90 SpaceJet previa entrar em serviço em 2020. Chegando ainda mais tarde, o novo M100 só seria visto nos céus em 2023. Como sempre, porém, o fluxo de dinheiro do programa havia diminuído para quase um fio. De acordo com uma fonte, pessoas de dentro relataram que o desenvolvimento do MRJ-90 e agora do M100 já havia acumulado custos de 8,5 bilhões de dólares. Seriam necessários mais 3,5 bilhões para concluir a certificação, e nesse meio tempo, um novo CEO assumiu, aparentemente mais disciplinado nas finanças do projeto. Era hora de começar a conter algumas dessas perdas. No dia 18 de março de 2020, uma aeronave de teste M90, ostentando o novo nome SpaceJet, decolou em seu voo inaugural a partir de Nagoya. Foi o primeiro de vários voos planejados no Japão e em Washington, marcando o início do que a Mitsubishi descreveu como a certificação da configuração final do SpaceJet M90. Com certeza nada poderia dar errado, certo? Mas é claro, este é 2020, então é isso. Sim, as coisas poderiam dar errado.
Durante o teste M90, a pandemia de Covid-19 começou. A Mitsubishi fechou operações nos Estados Unidos e o Centro de Engenharia no Canadá. Restrições de viagem e queda na demanda por voos causaram um efeito dominó catastrófico em toda a aviação. Foi apenas mais um golpe para esse projeto, aparentemente condenado, e as coisas só iam piorar. Ao reformular uma grande parte do projeto para satisfazer as cláusulas de escopo dos Estados Unidos, a Mitsubishi Aircraft basicamente colocou todos os ovos em uma única cesta. O M100 foi desenvolvido para o mercado norte-americano e para o conceito adotado pelas companhias aéreas, tornando o próximo passo da Mitsubishi muito interessante. Em maio de 2020, a empresa anunciou a suspensão do desenvolvimento do M100 compatível com as cláusulas de escopo. Seu relatório anual revelou perdas devastadoras no programa SpaceJet, que ameaçavam absorver os lucros das outras operações da Mitsubishi. No exercício anterior, a Mitsubishi Heavy Industries registrou prejuízo operacional de 29,3 bilhões de ienes, aproximadamente 270 milhões de dólares. Isso se deveu, em grande parte, a um prejuízo de 263 bilhões de ienes na Mitsubishi Aircraft. Isso equivale a cerca de 2,4 bilhões de dólares, aliás. A esperança era que pausar o M100 permitiria colocar um dedo na represa, por assim dizer, e assim concentrar todos os esforços na obtenção da certificação de tipo para o M90, que, aliás, ainda não estava dentro do escopo das companhias aéreas dos Estados Unidos. O orçamento do SpaceJet para o próximo ano foi cortado pela metade. O CEO da Mitsubishi Heavy Industries afirmou: "Precisamos reconsiderar como seguir em frente." Para piorar ainda mais, a empresa já estava presa a um acordo para comprar o programa CRJ, ou Canadair Regional Jet, da Bombardier. A compra custou 550 milhões de dólares, mais passivos de 200 milhões. Isso pode ter parecido uma ótima decisão quando anunciada em 2019. Assumir o CRJ daria à Mitsubishi uma rede de suporte pronta em Montreal e Toronto, além de acesso às funções de suporte ao cliente dos outros programas, centros de serviço e capacidades de engenharia. Veja como um ano faz diferença. Com o prazo de fechamento chegando, o pessoal da Mitsubishi provavelmente se arrependeu. Mesmo assim, poucos dias após o desenvolvimento do M100 ser suspenso, a venda foi concluída, adicionando novas capacidades de suporte e serviço, além de mais uma despesa enorme na planilha de custos. Com os testes de voo parados em Nagoya, o M90 próximo da certificação voltou a ficar estagnado. O prazo de entrega do pedido relativamente pequeno da All Nippon Airways, o pedido que deu início a tudo, foi adiado novamente para 2021 no mínimo. Mídias do setor começaram a especular que isso nunca aconteceria. Uma delas questionou: a Mitsubishi matou o SpaceJet? Com o tempo, as más notícias continuaram. Em outubro de 2020, a Mitsubishi anunciou novo corte no orçamento do SpaceJet. Haveria, segundo eles, uma, aspas, pausa temporária no programa. Um plano de negócios focado em como a Mitsubishi Heavy Industries minimizaria os custos relacionados ao jato regional. Preocupantemente, destacaram a necessidade de desviar investimentos do SpaceJet, resultando em um orçamento de apenas 20 bilhões de ienes, 148 milhões de dólares, para 2021. Isso pode parecer muito, mas era uma quantia pequena comparada ao plano da empresa de 2018, que havia destinado 370 bilhões de ienes, ou 2,74 bilhões de dólares. Céticos disseram que o programa estava morto. Outros relatos eram mais otimistas, e algumas fontes disseram que a Mitsubishi esperava a recuperação do mercado a partir de 2024. A empresa negou que o SpaceJet tivesse acabado e afirmou que apenas seguia analisando o cronograma. Então talvez, deixando o ceticismo de lado, a pausa realmente fosse só uma pausa, mas talvez não. Prejuízos. Os sinais para o SpaceJet não eram bons quando, em abril de 2021, surgiram relatos de que a Mitsubishi Aircraft havia demitido ou realocado 95% de seus funcionários. A força de trabalho, antes grande, caiu para 150 pessoas. Em outubro, a empresa comunicou à Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos uma pausa de 3 anos no programa.
ela não buscaria aquela certificação importante, ao menos por agora. Em e-mail à FAA, o chefe de certificação da Mitsubishi, Akuya Mashikito, afirmou que não há planos para retomar o programa no momento. Ele revelou que os veículos de teste foram levados para armazenamento de longo prazo em um depósito e confirmou que muitos funcionários já tinham novos empregos. Isso parece muito mais um fim do que uma pausa, certo? Porém, a Mitsubishi Aircraft ainda tinha clientes aguardando suas encomendas. Se isso fosse um restaurante sofisticado, esses chefes de companhias aéreas já teriam saído para pedir pizza há muito tempo. Mas a produção de aeronaves sempre ia demorar um pouco mais. Ainda assim, há esperas e esperas. Com tantos atrasos e pausas, os contratos conquistados com esforço ficaram indefinidos. Algumas companhias aéreas já haviam decidido estancar o prejuízo. A Trans-States Holdings foi a primeira a se expor. Eles haviam cancelado seu pedido de 50 SpaceJet M90 firmes e 50 opções em outubro de 2019. 10 anos depois, a aeronave encomendada ainda não podia voar nos Estados Unidos. Então, apareceu a Aerolease Aviation. Em janeiro de 2021, a Mitsubishi informou o fim do contrato com a empresa de leasing de aeronaves de Miami. Em 2016, a Aerolease havia assinado 10 pedidos firmes e 10 opções do que na época era chamado de MRJ-90. Ao cancelar o pedido, o sócio-gerente Jet Thornton foi cordial e afirmou ver oportunidade no mercado para o jato regional, esperando voltar a tratar disso no futuro. Com as coisas parecendo chegar ao fim, era apenas uma questão de tempo até que outros seguissem o mesmo caminho. Os pedidos de clientes como SkyWest e Mesa seguem registrados, mas não havia previsão de entrega imediata. Em abril de 2022, sites de aviação aeroespacial informaram que um dos 5 protótipos do SpaceJet M90 foi retirado do armazenamento e discretamente desmontado nos Estados Unidos. Este avião, com o registro J20 e 3MJ, já havia sido pintado nas cores azul e branco da All Nippon Airways. Assim, não surpreendeu quando, em fevereiro de 2023, a Mitsubishi desistiu do projeto. 20 anos completos depois que o projeto foi idealizado pela primeira vez e uma década após a data prevista para entrar em serviço, tudo chegou ao fim, com muito pouco para mostrar como resultado. Em um comunicado, a empresa disse que, abre aspas, não conseguiu confirmar viabilidade comercial suficiente, fecha aspas. Uma saga contínua de atrasos, problemas técnicos e custos crescentes cobrou seu preço. Em 15 anos de desenvolvimento, a empresa gastou cerca de 7,6 bilhões de dólares no projeto. Ela não foi a única a enfrentar obstáculos, pois o mercado de jatos regionais não cresceu como analistas previam. A concorrente Embraer E1 75 E2 enfrentou os mesmos problemas de cláusula de escopo que o M90 nos Estados Unidos, levando um repórter a chamá-la de sem futuro. Ao apostar em um conceito inadequado para as companhias aéreas dos Estados Unidos, a Mitsubishi cometeu um erro fatal. Em um slide de resumo, a empresa detalhou os muitos motivos pelos quais estava descontinuando o projeto. Isso incluía desde o desenvolvimento prolongado até a recente escassez de pilotos, mas também atribuiu uma certa parcela de culpa a fatores externos. Parceiros globais que haviam incorporado e condições de cláusula de escopo que não haviam sido flexibilizadas, aqueles sindicatos teimosos e persistentes. No mês seguinte, surgiram imagens nas redes sociais de um segundo protótipo do M90, sendo desmontado no aeroporto internacional do condado de Grant. O sonho do Japão de criar um jato de passageiros nacional estava sendo destruído. E isso basicamente marca o fim da história do Mitsubishi SpaceJet. Mas isso pode não ser o fim desses sonhos de recuperar a glória aeroespacial. Em 2024, um ano após o fim do SpaceJet, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão anunciou financiamento parcial a um novo projeto. Ele destinaria 4 trilhões de ienes, ou 26 bilhões e meio de dólares, para um projeto de nova aeronave de passageiros. Prevista para ser concluída em algum momento após 2035, essa aeronave sustentável será movida a hidrogênio. Assim, ela se encaixa nos planos do Japão de ser neutro em carbono até 2050. Mas o governo japonês não é o único interessado nessa iniciativa. Um avião movido a hidrogênio também está nos planos da Airbus, que pretende colocar sua aeronave Zero E em operação na década de 2040.
E assim, o Japão aparentemente está se colocando na corrida novamente. Ainda é cedo, então ainda não sabemos muito sobre esse novo projeto. Não sabemos se a Mitsubishi estará envolvida ou quanto tempo a tecnologia levará para amadurecer. Significativamente, a Airbus já adiou seu próprio plano uma vez, culpando desenvolvimentos mais lentos do que o esperado. Será que isso terá sucesso onde o jato espacial e o Eagle SL-11 falharam? Pode apostar que vamos mantê-lo informado. E enquanto isso, obrigado por assistir.